Boa noite. Está no ar o programa Entre Linhas. Na edição de hoje vamos falar sobre eleições. Converso hoje com o professor Adriano Strasburger, secretário executivo do Observatório Social de Lajeado e presidente da Fundef, bem como com o deputado Enio Bassi, do PDT. Boa noite, senhores, sejam bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu quero publicamente dizer para ti, Enio, que eu já disse no rádio, com amigos, enfim. Eu quero dizer que você é um político de absoluto sucesso, tendo em vista que seria inimaginável hoje pensar de alguém que pudesse iniciar uma carreira política e participar de 8 eleições e vencer 7 eleições. E não são eleições simples. Você iniciou como vereador em Lajeado. Exato. E se elegeu por 5 vezes consecutivamente até a sua 5ª eleição para deputado federal. E agora, recentemente, nessa eleição de 2014, alcançou, mais uma vez, um sucesso eleitoral, uma cadeira na Assembleia Legislativa. Portanto, olhando para o passado, a gente sabe que houveram políticos em nossa região, mas nenhum com um sucesso eleitoral da sua envergadura. Você é um homem que está na história não só do nosso município, da região e do estado do Rio Grande do Sul. Não é nenhum aqui rasgar elogios, é um reconhecimento público de um rapaz cuja origem eu conheço, convivi no passado, e você sabe muito da minha origem, eu sei da tua, claro. Então é um reconhecimento que eu gostaria de fazer no início do programa. Bem, mas agradeço, agradeço. É um reconhecimento sincero, porque realmente essa é uma realidade que pertence a ti, uma história que pertence a ti, teu pai, gosto muito do teu pai. Sim. E estou reconhecendo algo que eu considero assim um marco na história política do Rio Grande do Sul, que você conquistou. Nos sentimos muito honrados de contar com a sua presença. Bem, deputado Enio Bassi, bem, agora conta alguma coisa para nós. Afinal de contas, uma experiência de 5 anos na Câmara Federal. 5 mandatos. Aliás, 5 mandatos, dá 20 anos, né? 20 anos. 20 anos. Você aprendeu muita coisa. Sabe muita coisa. Mas vamos começar. A sua carreira política iniciou como vereador em Lajeado. Exato, Gerson. Inicialmente, meu boa noite a todos que estão nos acompanhando. Agradecer os elogios que tu fez aí, exatamente esse tipo de coisa que nos anima a continuar na política, porque há muitas razões para a gente largar da política e poucas para a gente continuar. E exatamente o reconhecimento de um trabalho nos dá aquele ânimo, aquela disposição. Eu venho da política, Gerson, numa época em que nós tínhamos aí uma leva de lideranças jovens. Eu lembro de ti, um grande líder, lembro do Luiz Carlos Antoniazzi, Marcelo Munhoz, Paulo Petri, Roberto Pulita. Uma leva de lideranças que atuaram muito no movimento estudantil ou até na militância jovem dos seus partidos. E essa leva, muitos tomaram outros rumos, como é o teu caso. Foi para a linha profissional com grande sucesso e outros tomaram o rumo da política. E eu tive o privilégio, talvez a estrela, de representar esse grupo de jovens e alcançar o sucesso na política. Primeiro como vereador, né? Eu concorri à primeira eleição lá em 88 e eu não me elegia vereador. É mesmo? Poucos sabem disso. Foi uma eleição onde eu não tinha automóvel, fazia campanha a pé, não tinha estrutura nenhuma para fazer aquela campanha e apareci em algumas pesquisas como um dos mais votados. E aí, naquela eleição, eu acabei ficando na suplência, segunda suplência, coisa parecida. Tudo levava a crer que eu desistiria da política, mas nós continuamos. Havia, naquela época da nossa juventude na política, uma disposição de acreditar que era possível mudar o mundo. E aí fui para uma segunda eleição à vereança e consegui o sucesso em 92, fiquei só 2 anos como vereador, e já em 94, a região sentindo carência de representação a nível federal, resolveu lançar a minha candidatura a deputado federal, sem apoio de nenhum prefeito, diga-se de passagem, inclusive do meu partido, porque os prefeitos já tinham um acerto, um acordo fechado com o então secretário de Obras, Matheus Schmidt, e, portanto, tinham com ele compromisso em apoiá-lo. Mas, mesmo assim, nós conseguimos uma coisa que é inédita, que eu acho que a região precisa retomar isso no futuro, Zanquetin, que é uma candidatura suprapartidária. Mesmo que eu tenha uma sigla partidária, sou pedetista e tinha esse vínculo,
Não dá para se eleger um candidato a federal na nossa região se não pegar o voto suprapartidário. Ele tem que pegar voto de todas as siglas. E todos os candidatos que me antecederam não conseguiram isso, porque eles ficaram restritos à sua linha partidária. Então, eu acho que 94, a primeira eleição, nos deu essa responsabilidade de representar o Vale. E eu acho que eu só me elegi 5 vezes consecutivamente deputado federal por uma questão muito simples. Eu acho que eu não saí da realidade. Eu nunca comemorei uma eleição a deputado federal como muitos comemoram. Sempre com respeito, tratei isso sempre com respeito a outros que disputam e não conseguem sucesso. E eu sempre tive comigo a questão da humildade. Eu acho que nós temos que procurar ouvir mais do que falar. Então eu procurei sempre ouvir a base, ouvir a minha região, e hoje eu estou convicto que nesse somatório de 20 anos em Brasília, fizemos um trabalho bom. Claro que não dá para dizer um trabalho excelente, isso depende do ângulo de como a pessoa vê isso, mas acredito que foi um trabalho bom. No primeiro ano, um trabalho regional. Eu sei que eu cheguei lá, Zequetinha, imagina, eu era vereador em Lajeado, discutia os problemas da minha cidade, e de uma hora para outra me coloco em Brasília, no meio de 513 deputados federais, 81 senadores e aquela sessão do Congresso. Eu cheguei lá imaginando, vou aprender como é que se faz política aqui. Sentei na primeira fila e ouvi aqueles discursos bonitos, porque temos que melhorar a saúde, temos que melhorar a educação. E eu imaginava como essa gente é bem intencionada, como tem soluções para tudo. E lá, na base, a gente não acreditava que fosse assim, se fala mal dos políticos. Mas logo, em 30, 60 dias, eu aprendi a primeira lição. Nem sempre o que o político diz é o que ele faz. Os mesmos que bradavam, porque a saúde vai mal, quando surgiu uma proposta para melhorar a saúde votaram contra. Os mesmos que bradavam por mais educação votaram contra algumas propostas que vieram logo ali adiante. Então, a primeira lição que eu tive lá em Brasília é essa. Não adianta ter um discurso bonito, palavras bonitas, se não tiver concretamente ações que possam caminhar no mesmo sentido. Enio, você falou que teve uma eleição para vereador que você não se elegeu, né? Acho que foi em 88. Então eu tenho que retificar a minha inicial aqui, a minha manifestação inicial, que falei 8 eleições e 7 com sucesso. Na verdade, foram 9. Mas vamos desconsiderar esse de vereador, porque essa primeira que você não se elegeu, porque de vereador para deputado federal, convenhamos, né? Sim. Um sucesso absoluto. E essa lembrança que você fez dessa juventude da época foi muito interessante. Hoje é o falecido Paulo Petri, né? Exato. Uma cultura política enorme. O próprio Antonazzi, com uma cultura política bem posicionada ideologicamente, que a gente não vê hoje. Nós tínhamos um nível de discussão na época bem diferenciado que não se vê hoje aí. Mas que bela lembrança desses jovens de então e hoje, né? Eu acho que o nível evoluiu um pouco, se me permite. Eu acho que hoje o Brasil passa por um momento incomum na sua história. Nós já tivemos aqui, e no início da política era assim, uma divisão entre esquerda, direita, socialismo, capitalismo, governo, oposição. Mas eu acho que hoje o nosso país passa por um momento crucial, onde nós temos que dividir os nossos políticos entre aqueles que querem combater a corrupção e aqueles que são omissos, aceitam a corrupção até com o argumento rouba, mas faz. Então eu acho que essa diferenciação tem que ser feita nesse momento histórico, porque em todos os partidos tem gente honesta e gente boa. Então nós não podemos mais dizer tal sigla é o purismo da honestidade e tal sigla não representa nada disso. Então é esta linha que eu acho que o eleitor tem que procurar tomar nas próximas eleições que virão aí pela frente, mais do que sigla partidária ou postura de esquerda ou de direita, identificar no seu candidato se ele é honesto ou não é honesto. Então você entende que os partidos políticos hoje não representam mais uma posição ideológica? Creio que não. Nem programática? Cristóvão Buarque diz o seguinte, Cristóvão Buarque é nosso senador, uma liderança respeitável a nível mundial, ele diz que deveríamos extinguir todos os partidos no Brasil, mas não para ficarmos sem partidos, para que possamos refundá-los no dia seguinte, construirmos esses partidos novamente nos dias seguintes. Porque os partidos, e aí a palavra do Cristóvão, e assina embaixo, hoje negociam o poder, é troca de favores, é troca de ministério, é troca de cargos, é todas as siglas, inclusive o meu. E eu questiono isso. Não faz muito tempo eu fui a Brasília numa reunião da nossa executiva como porta-voz da bancada federal do PDT. Inclusive, poucos sabem disso. Vou dizer aqui em primeira mão. Faz o quê? 1 ano, mais ou menos. Me credenciaram para oficialmente levar a posição da bancada, que era unanimidade, sairmos do governo, entregarmos o Ministério do Trabalho.
Não tive sucesso porque a executiva tinha uma outra visão, pensou diferente. Mas eu quero dizer isso, que a cúpula partidária muitas vezes negocia apoio. E a bancada, que gostaria de ter um pouco de liberdade para a gente poder atuar, às vezes fica amarrada no partido. Essa posição é de um ano atrás, você falou, de um no ano partido. atrás, exato. Enio, aquela tua primeira eleição para deputado federal, você se surpreendeu com aquela eleição? Você fez mais votos na região, obviamente que fez mais votos na região, mas você teve votos fora da região, sem os quais tu não teria sido eleito deputado federal? É preciso dizer que eu me elegi com 133 votos acima do primeiro suplente, que era o Watson Rodrigues. Na primeira? Na primeira. 133 votos. Foi a diferença acima. minha para o primeiro suplente. Quantos votos você fez? Eu fiz 29, quase 30 mil votos. Veja que também era outro quadro, certo. Né? Na época, o partido tinha 5 deputados federais e isso viabilizava o acesso com uma votação um pouco menor. Eu fiz basicamente esses quase 30 mil votos só no Vale do Taquari, exceto algumas questões pontuais, como Fontoura Xavier, onde eu tinha o Luiz Tonelli, que era um amigo e ainda é um amigo, ele fez uma campanha isolada para conseguir uns votos. Lá em Mormaço, o Berticelli, que era vereador, do qual eu fui advogado, na época eu estava iniciando a minha carreira como advogado, e ele também conseguiu lá 100 e poucos votos. Fora essas questões pontuais, foi basicamente, aqui na nossa região, aqueles votos que viabilizaram a minha eleição, mas hoje já não daria mais. A primeira eleição foram 30 mil votos, a segunda 45, a terceira 60 e poucos, a quarta 70 e poucos e a quinta, a deputado federal, 92 mil votos. Então veio um crescimento. E esses 92 mil votos, tu tem mais ou menos noção quanto foi na região e fora? Olha, eu tenho um cálculo de aproximadamente a metade no Vale do Taquari. A metade no Vale e outra metade fora, regiões específicas, Grande Porto Alegre, Grande Soledade, enfim, exceto fronteira, Uruguaiana, São Borja, áreas mais distantes, eu não cheguei a fazer um trabalho político. Sem os votos de fora, você não teria sido eleito federal na última e nem estadual nessa? Com certeza não, porque eu fiz 92 mil votos para federal, quando o Afonso Mota ficou na suplência com 76 mil votos, 70 e poucos. Veja que eu teria que fazer tranquilamente, no mínimo 80 mil votos para me eleger a deputado federal na última eleição. Bem, já fui avisado que nós temos que ir para o primeiro intervalo, viu como é rápido? Professor, não consegui falar contigo ainda, mas vamos falar no nosso retorno. Eu vou deixar aqui uma pergunta para nossos ouvintes, já que estamos falando de eleições. Você sabe qual foi o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto às mulheres? Aguarde, a resposta você vai ter em seguida. Voltamos ao programa Entre Linhas de hoje, tratando sobre o tema eleições. Contamos com a presença do professor Adriano Strasburger, secretário executivo do Observatório Social de Lajeado e também presidente da Fundeb, e do deputado Enio Bassi, atual deputado federal e já eleito deputado estadual, tomar posse em janeiro do ano vindouro. No final do bloco anterior, eu deixei uma curiosidade no ar. Eu perguntei qual o primeiro país do mundo a conceder direito de voto às mulheres. Olha que interessante, o primeiro país do mundo a conceder o direito de voto às mulheres foi a Nova Zelândia, no ano de 1893. E aqui na América Latina foi o Equador, em 1929. No Brasil, foi em 1932, com o Getúlio Vargas, através de um decreto-lei, ele estabeleceu o direito de voto à mulher, com a curiosidade de então, que era um voto facultativo. Interessante, por que se entendia que o voto era facultativo à mulher? Porque ele era facultativo para aquelas que fossem dependentes dos maridos. Veja que interessante, deputado e professor Adriano. Na França, aqui dentro da curiosidade, apesar de igualdade estar entre o lema da Revolução Francesa, a mulher só conseguiu votar a partir de 1945, após o fim da Segunda Guerra Mundial. As mulheres foram excluídas, pois acreditava-se sua dependência econômica as impedia de exercer uma escolha livre. Veja que interessante, no Brasil também se tinha esse conceito. Então, na época era muito fácil identificar o voto. Isso. Aqui hoje proibiram o celular dentro da cabine. Por quê? Porque em eleições passadas, agora recentes, muitos eleitores fotografavam o próprio voto para comprovar para o seu chefe, né, seu candidato,
que haviam votado nele. Então, a cada dia a gente tem que aperfeiçoar um pouco, né, Adriano? Apesar de que hoje se briga para se ter pelo menos 1/3 da participação das candidaturas femininas na listagem final de cada partido. E, na prática, sabe-se que isso não vem ocorrendo. Hoje, inclusive, o próprio Judiciário, a Justiça Eleitoral, está questionando muito como fazer com que esta legislação seja efetivamente concretizada, porque, normalmente, o que está acontecendo hoje, isso foi um juiz eleitoral que nos disse a viva voz, de que o que hoje está acontecendo na prática é de que, para a forma apenas, essa configuração, o partido entrega a listagem de 1/3 de mulheres, sabendo-se que a grande maioria delas vai desistir enquanto, até o momento da eleição, vai acabar desistindo. Apenas pro forma, para formalizar a situação, colocou o nome lá, mas não vai ser concorrente. Quer dizer, não vai concorrer. Cumpre a legislação e em seguida elas desistem. Exatamente. Deputado Enio Bastos, tem uma explicação para isso? As mulheres não estão participando, não desejam participar, não há espaço nos partidos? O que é, segundo a sua ótica? Eu acho que não é uma questão específica das mulheres. Eu acho que o povo brasileiro está desgostoso com a política tradicional. E poucos veem na política uma forma de construir alguma mudança. A grande maioria não percebe nos partidos políticos e nos candidatos a esperança de modificações de estruturas do seu país. Então, eu acho que as mulheres sofrem mais com isso, mas isso é em relação a todos. Tanto é que nessa eleição, há uma pesquisa aí que foi feita, mais de 10% dos eleitores decidiram o voto na fila para votar. Sem dúvida. Não decidiram quando saíram de casa, mas na fila para votar. E a questão de mulheres não se resume só a mulheres. A questão do empresariado, por exemplo. Os empresários também não querem mais ser políticos. Por quê? Exatamente porque os partidos acabaram não mais sendo partidos, não representam mais uma ideologia. Este é o problema mais grave que se vê hoje no sistema político. Quer dizer, independente de partido, o próprio PT, que sempre foi considerado o partido, vamos dizer assim, mais filosófico, ele hoje se desfez, está se desfazendo em função das costuras que teve que fazer a nível federal, a nível estadual, em todos os sentidos, né? Inclusive a nível municipal. E aí, qual é a ideologia que se mantém, então, na testa do governo? É complicado isso, né? Pois é, a propósito, vamos aproveitar aqui a presença do deputado Enio Bastos, com essa larga experiência de 20 anos de Congresso Nacional. Enio, bem sincero, você acha que esse Congresso tem condições de fazer uma reforma política? Esse ou o Congresso Nacional? Por que eu te faço a pergunta? Porque uma reforma política, hoje, bem feita no país, obrigatoriamente vai implicar em perda de privilégios para políticos. Ora, você acha que alguém vai criar uma lei, fazer algo que possa lhe prejudicar? Me diz aí, você acha que o Congresso tem condições? Eu só acredito em reforma política, e isso eu venho dizendo há muito tempo, se o Executivo abraçar uma proposta, ungido pelo voto, imediatamente depois das eleições. Então, se quer uma reforma política, ela tem que ocorrer nos próximos 6, 8 meses. Porque depois vem o desgaste e o próprio Executivo não entra mais numa disputa ou num enfrentamento que pode gerar desgaste. Mas nós temos uma questão diferenciada nessa legislatura que vai assumir agora em 1º de fevereiro, né? 31 de janeiro, sempre confundo as datas. Não tem problema. Vai ter uma questão muito diferenciada, porque nós temos aí um processo, uma investigação, Operação Lava Jato, e o próprio Tribunal Federal já está avaliando o envolvimento de quem tem foro privilegiado. E lá nos corredores de Brasília se fala até em 70 políticos envolvidos. Nossa. É um número altíssimo. Eu até diria, se forem mais de 30, já vai gerar o quê? O Congresso vai passar mais de um ano discutindo cassações de mandatos, cassando ou não cassando deputados. Se cassarem, a sociedade vai aplaudir. Agora, se não cassarem, o Congresso mesmo vai afundar, vai cavar mais fundo a sua sepultura. Por isso que o Congresso vai ter a oportunidade de se purificar agindo nos processos de cassações que vão afastar de dentro do Congresso, no mínimo 30 parlamentares. Esta é uma voz corrente lá. Então, eu acho que isso vai ser o diferencial dessa legislatura que vem aí. Ela entra, talvez comprometida com a velha prática política, mas pode ser ungida pela coragem da maioria dos parlamentares em caçar, cortar na própria carne e caçar, muitas vezes, companheiros do próprio partido. Você está acreditando nisso? Bem, mas, deputado, eu ouvi uma opinião, não me recordo de quem, não sei se eu acho que é jornalista, de que hoje, já que você citou essa situação do Lava Jato, que está sendo hoje apurado pela Polícia Federal,
o Ministério Público Federal e o Judiciário. Instituições sem, em tese, nenhum envolvimento político. E então, essa opinião que eu vi, e aí eu quero te questionar, se uma CPI neste momento não seria uma forma de proteger os próprios deputados? Olha, em primeiro lugar, eu quero dizer que não importa como a investigação é feita, o importante é que essa investigação chega muito próximo do Palácio. Se não envolve a presidente Dilma, eu acredito que não envolve, mas chega muito próximo em pessoas que ela confiou até há pouco, como o próprio presidente Lula. Como se nós olharmos no passado, talvez se encontre pessoas ligadas ao Fernando Henrique. O que nós queremos, e eu acho que uma investigação, uma CPI tem isso, é exatamente mostrar o lado político. As pessoas criticam, uma CPI vai só tratar da questão política, mas esta é a função da CPI. Quem trata da questão judiciária é a justiça. Nós temos que tratar a questão política. E muitas vezes, quando se vê um político como Collor de Mello, cassado politicamente, absolvido na justiça, não há incoerência nenhuma, porque nós temos que tratar a questão da falta de decoro. Então, eu acho que uma CPMI ou uma CPI sempre é bem-vinda. Eu nunca deixei de assinar uma CPI. E nunca vou deixar agora na Assembleia. Eu acho que a CPI, vendo de onde vier, ela viabiliza, ela dá oportunidade de tornar público muitas coisas que estão embaixo do tapete, porque a imprensa está ali, está filmando, está fotografando, e eu acho que CPI, para um governo que é sério, não é problema. Governo que é sério não teme e não tem ninguém para proteger. Nós estamos no ano 2014, no ano passado ocorreu algo fantástico no país, que foi a ida às ruas, de uma forma incrível, inimaginável, espontaneamente, de milhares, se não milhões de brasileiros. Nesse momento você estava no Congresso Nacional. Sim. O Congresso Nacional, você sentiu nos bastidores um determinado temor? Como reagiram? O que se falava internamente naquele momento, enquanto o povo estava nas ruas? A sensação é semelhante ao que se percebe agora no Congresso. Agora é o temor de alguns de que o seu nome possa aparecer nessas delações premiadas que estão aí. Aliás, é bom que se diga aqui, Zanquetin, essa delação premiada que está dando resultado agora só existe porque o Congresso, no ano passado, votou e aprovou esta delação premiada nos termos que está. Então, o Congresso às vezes faz algumas coisas boas, né? Mas todo aquele processo do povo indo para as ruas também tinha o simbolismo do povo contra o político. O povo questionando o político tradicional. E muitos certamente ficaram ansiosos e preocupados, principalmente aqueles que vivem a política como a sua profissão, né? Como a essência da sua vida. E eu acho que outros, como foi o meu caso, com muita naturalidade, porque vai chegar o momento da renovação. Para mim também, vai chegar o momento que eu vou ter que ir para casa e jovens vão assumir o meu espaço. Isso é tranquilo, isso tem que ser algo aceito pacificamente por qualquer político, porque nós estamos na política por momentos, e não como uma profissão, ou não buscando ficar eternamente, ou muitas vezes passando de pai para filho, como lamentavelmente a política no Nordeste tem muito disso. Se você fosse fazer uma sugestão para um cidadão comum como nós, eu, o professor Adriano, as pessoas que estão nos ouvindo, o que nós poderíamos fazer para pressionar um deputado federal digamos, apoiar um tema que está sendo debatido lá, uma lei que está sendo posta em votação e que nós entendemos que é de interesse da comunidade. O que você iria sugerir? O quê? Via internet? De que forma nós poderíamos... Ou melhor, de que forma um deputado federal, um senador, é sensível à opinião da população? O primeiro passo, o pré-requisito para tudo isso é a própria eleição. É a melhor forma onde o eleitor tem para tentar encontrar alguém que ele confia, alguém que ele conheça um pouco das propostas e assine embaixo, e alguém que ele possa cobrar. Eu acho que essa é a essência de tudo. Nós não podemos eleger políticos que a gente não sabe onde encontrar, não tem telefone, não imagina onde mora. Isso fica impossível qualquer tipo de cobrança, fiscalização ou até apresentação de sugestões. Então, acho que hoje é tentar buscar os políticos mais próximos, que têm algum relacionamento eleitoral com o Vale do Taquari, Vale do Rio Pardo, e tentar pressioná-los via telefone, via mobilizações. Há hoje as instituições que estão por aí, instituições que precisam assumir o seu papel, e eu cobro muito isso aqui no Vale do Taquari. Eu volto a dizer o que eu venho dizendo há anos. O Vale do Taquari não tem demonstrado uma união em torno de candidaturas para ter mais representantes, tanto na Assembleia Legislativa como em Brasília.
Esse tema é importante, nós vamos retornar a ele em seguida. Mas antes eu vou deixar no ar mais uma pergunta. Você sabe quantas vezes o Congresso Nacional foi fechado durante a ditadura militar? Entre Linhas retorna em seguida. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa de hoje. O tema é eleições. Contamos com a presença do professor Adriano Strasburger, secretário executivo do Observatório Social de Lajeado, e o deputado Enio Bassi. Dispensa maiores comentários. Bem, no final do bloco anterior, eu perguntei quantas vezes o Congresso Nacional foi fechado durante a ditadura. E a resposta é a seguinte: em 20 anos de ditadura, o Congresso Nacional foi fechado 3 vezes. A cada pleito com resultado desfavorável para os militares, como em 1974 e 1978, era alterada a legislação eleitoral. São desse período a figura do senador biônico, eleito indiretamente pelas assembleias estaduais, e a bizarra Lei Falcão, que limitou o horário eleitoral. Fonte do que eu estou dizendo, o Globo.com. Bem, deputado e professor Adriano, vocês lembram da Lei Falcão? Muito superficialmente. Muito. Bom, eu me lembro, era só... Eu, na época, estava no Castelinho, o movimento estudantil, o Grêmio Estudantil, a União Lajadense de Estudantes foi presidido pelo Paulo Petri, depois veio o Roberto Polita, então havia todo aquele clamor do movimento estudantil nas escolas, mas a gente acompanhou, mas ela não afetou diretamente. Aí foi mais o 477, que afetou mais o 477. Que realmente inviabilizava qualquer tipo de militância, mesmo que estudantil. Naquela época, você chegou a pegar o final do movimento estudantil, né? Como eu sou mais experiente que você, eu me lembro que sequer nós podíamos eleger o Grêmio, e muito menos as entidades estudantis. Era absolutamente proibido na época. Eu acho que o professor Adriano, não sei se também... Quando eu peguei o Grêmio do Castelinho, acho que foi em 77, 78, ele estava fechado. Eu fui o primeiro presidente do Grêmio do Castelinho, pós-período em que ele não teve nenhuma diretoria. Foi o primeiro pós-período do regime. Período mais duro ali. Veja, ele ficou fechado durante anos, né? Muitos Exato. anos. Enfim, mas isso aí é só... A gente está fazendo... Um pouco de história. É um pouco de história, afinal aconteceu. Sim. Não estamos fazendo aqui uma crítica a nada, apenas uma constatação histórica. Bem, agora eu quero voltar no tema que você abordou no final do bloco anterior, a questão da região. A região... nós já vimos no primeiro bloco, você deixou bem claro que se não fossem os votos que você conquistou fora da região do Alto Taquari, você não teria alcançado êxito, não teria se elegido. Então, portanto, a região, o que poderíamos sugerir, ou o professor também, o que se pode fazer para a região, pelo menos, ter 2 representantes na Assembleia e pelo menos um federal, que era a sua cadeira? Olha, eu não tenho dúvidas nenhumas, Zanquetin, que é preciso que alguém, alguma instituição ou várias instituições com prestígio regional assumam esse papel. O papel de chamar os partidos políticos, conversar com os partidos e buscar um número de candidaturas viável e não candidaturas que apenas tentem agradar a sigla partidária, porque há candidaturas que sabem que não vão se eleger, mas querem se projetar para concorrer a prefeito depois, ou quem sabe concorrer a vereador de novo, e aí usam aquele momento como momento de projeção e não percebem que estão prejudicando a representação da região. Então, é preciso que uma instituição tome para si esse papel e dialogue com os partidos. Eu não vejo dificuldade nenhuma que os partidos entendam isso e procurem reduzir o número de candidatos para um número menor e aí viabilizando uma eleição com mais probabilidade. Eu lembro aqui que em 2010, a Associação Comercial fez uma lista de nomes que tinham candidatos a deputado federal, que tinham vínculo com o Vale do Taquari. Essa lista tinha mais de 20 nomes. Então é algo que, mesmo que um deputado de fora tenha vínculo com a região, nós não temos que votar em quem tem vínculo, nós temos que votar em quem seja da região. Por quê? Porque na hora de dividir o bolo, esses deputados de Caxias, de Santa Maria, não importa de onde, eles levam a fatia principal para lá e sobra pouco para nós. É a mesma coisa se tivermos alguém daqui. A fatia principal do bolo vem para cá. Então eu acho que essas eleições que se passaram, principalmente a última, deve servir como ensinamento para a região e cedo se comece a articular
com os poderes vivos, com o próprio prefeito, com outras instituições, se articular esse desde cedo com o intuito de reduzir, quem sabe, para 5 ou 6 candidatos a estadual e 2 candidatos a deputado federal. Veja, num esforço de memória, eu me recordo que aqui nós já tivemos candidatos da região no passado, Antonino Fornari, Guido Meix, Valdir Lopes, Hélio Corbellini, Hélio Muskov, Heron de Oliveira, enfim... Petri, mais recente. O Petri, querido Petri, ótimo. Pois é, veja, chegamos a ter 2 estadual. Eu acho que teve um momento que tivemos 3 no mesmo tempo. O Heron, acho que era suplente, assumiu, e tinham os outros 2 eleitos. O Schmidt, recentemente, enfim. Professor, você acha que nós poderemos, conforme a tese do deputado, chegar a voltar a ter 2, pelo menos? Bem, é óbvio que sim. Depende exatamente da aglutinação de forças da região. Eu acho que o deputado foi muito feliz em definir assim, a região é que tem que definir candidatos locais, não adianta só o apoiamento. Efetivamente é isso que acontece, ele foi muito feliz na colocação. Eu teria uma outra sugestão, inclusive, a trazer, isso a gente comentou antes do programa, inclusive em off, né? Assim. Eu penso que uma entidade regional devesse reunir os partidos e fazer com que cada partido indicasse um nome para ser apoiado. Então, se nós temos hoje 5 partidos com candidatura para estadual, então nós temos 5 candidatos a terem apoio. Mesma coisa federal, estadual, independente do nível, né? Agora, se um partido tem 2 candidatos, bueno, a entidade vai aceitar a indicação de um. Eles que decidam, dentro do partido, quem será o candidato preferencial para ter o apoio da região como um todo. É uma briga interna, eu sei que deverá ocorrer, se isto viesse a ocorrer, mas aí, novamente, refuto o que o deputado disse, tem que ser candidato com domicílio eleitoral local. Local que eu digo, região. Mas, claro, aí depende, o que nós entendemos por região? Porque hoje, por exemplo, só aqui em Lajeado nós estamos diante de 3 regiões. É a região do Codevate, é a região da AMVAT, é a região das secretarias estaduais. Educação tem uma região, saúde tem outra região. Bom, peraí, primeiro nós temos que resolver essa questão. O que nós entendemos de região? Venâncio, teoricamente, está próximo de nós, mas oficialmente não faz parte da nossa região. Então, alguma candidatura de Venâncio deveria estar próximo da nossa lista? Talvez sim, talvez não. Depende do que nós queremos como região. Então, são vários mecanismos que a gente tem que aprimorar e aí sim definir num consenso de região e chegarmos à conclusão de que poderia ter um candidato, sei lá, da região alta, outro da região baixa, Taquari, Triunfo, sei lá, Triunfo não faz parte, mas dentro desse contexto seria Taquari ou Boriti, ou sei lá, mas podia ser um candidato de lá, outro candidato aqui, mas de partidos diferentes. Então, quem é partidário teria um candidato do seu partido para apoiar, mas que fosse da região. Então, esse eu acho que é um contexto que se poderia trabalhar legal. Mas aí, obviamente, alguma entidade tem que liderar esse processo. Poderia ser, sei lá, alguma entidade regional. Eu me lembro assim que está mais em voga, a SIC Vale do Taquari, por exemplo, que por si só eu sei que não gostaria de se vincular muito, se expor muito em termos políticos, né? Que também tem o ônus em cima disso, mas alguém teria que assumir isso sim. Agora, Adriano, tem o outro lado da moeda dessa situação. Eu acho que viabilizar um número restrito de candidaturas, com um vínculo claro com o domicílio eleitoral no Vale do Taquari, agora tem o outro lado. É convencer o eleitor de que ele tem que segurar o voto aqui, o voto distrital. Porque aí vem lideranças respeitáveis, né? Uma época eram os Zambiás que faziam voto em tudo que era lugar. Hoje, lideranças ligadas a clubes de futebol, outras lideranças que acabam fazendo muito voto. E, às vezes, sequer o eleitor sabe quais os compromissos que essa liderança vai ter. Então, eu acho que o trabalho de convencimento, o bairrismo tem que ser despertado de novo para que o eleitor diga, eu voto, mas voto nos meus, voto em quem é daqui. Isso aí. Mas aí, nesse trabalho que essa liderança teria que trabalhar em toda a região, teria que ter o apoio integral de outras entidades dos municípios, né? Entidades sociais, entidades beneficentes, enfim, de todos os segmentos produtivos ou de trabalhadores, todos deviam ter este entendimento de que nós tenhamos que trabalhar por candidatura própria da região, que aí sim
nós poderíamos eleger 2, talvez 3 deputados estaduais, no mínimo um federal. Quer dizer, aí sim nós teríamos representatividade efetiva e concreta. Caso contrário... Deputado, o voto distrital, digamos, dividir o estado em distritos e a região do Vale do Taquari ser um distrito, seria uma solução? Eu sou um defensor ferrenho do voto distrital. Aliás, no meu programa, na minha primeira eleição, em 94, a deputado federal, eu tinha lá alguns itens que eu iria defender e um deles era defender o voto distrital. Lamentavelmente não progrediu porque a reforma política nunca foi encarada com seriedade por nenhum dos governos que se passaram aí. Eu acho que numa reforma política tem que se discutir no mínimo o voto distrital misto. Agora eu vou mais longe, eu acho que tem que discutir até o voto facultativo. Eu sou um defensor do voto facultativo, sabe por quê? Porque eu acho que na primeira eleição 80% talvez dos eleitores não vote. Mas à medida que 80% dos eleitores não escolheram um prefeito, por exemplo, eles vão querer cobrar do prefeito e não vão ter condições porque não votaram e eles vão chegar à conclusão que na eleição seguinte eu vou substituir, eu vou mudar esse prefeito e vou eleger outro. Eles vão perceber de eleição em eleição que o voto não é uma obrigação, um dever, um voto é um direito que o cidadão tem para eleger aqueles que ele acha que é melhor ou até para mandar para casa aqueles que ele não gosta. Esse tema gera mais um programa. Sim. E, inclusive, eu estava fazendo uma pesquisa até para poder questionar os senhores aqui. Dos 10 países mais economicamente desenvolvidos, em PIB, enfim, o Brasil está entre eles, dos 10, apenas o Brasil tem um voto obrigatório. E na América Latina aqui, é o maior, a nível mundial, que mais tem número de países com voto obrigatório. Bem, nós vamos a mais um rápido intervalo e eu vou deixar no ar a seguinte pergunta. Você sabia que houve no Brasil um tempo em que apenas votavam quem tinha uma determinada riqueza, uma renda? Pois bem, a resposta você vai ver em seguida. Aguarde e retornamos já. Entre Linhas está de volta. Nós encaminhamos agora para o quarto e último bloco do programa de hoje. O tema é eleições. Contamos com a presença do professor Adriano Strasburger, secretário executivo do Observatório Social de Lajeado, e o deputado Enio Bassi, atual deputado federal e futuro deputado estadual, recém-eleito. No final do bloco anterior, eu deixei no ar a pergunta: você sabia que no Brasil houve um tempo em que apenas votavam quem tinha uma renda mínima? E olha, isso ocorreu de fato no Brasil. A primeira Constituição brasileira foi outorgada por Dom Pedro I em 1824. As eleições seriam indiretas para a Câmara dos Deputados e Senado, com 2 turnos. No primeiro, votava apenas quem possuísse renda mínima anual de R$100.000. Quantia bem considerável para um país onde mais da metade da população, na época, era escrava. Esse grupo escolheria os eleitores que apontariam finalmente os ocupantes dos cargos parlamentares. Para fazer parte dessa leva, era preciso ganhar ao menos R$200.000 por ano. Veja que interessante. Para ser eleitor, tu tinha que ter uma renda de R$100.000. Ora, na época eu imagino que era uma fortuna. E para ser eleito tinha que ter R$200.000. Olha, imagina voltar isso hoje. O senhor defender lá, deputado, essa proposta. Pensa bem. Ia ser, nem podia nem entrar no avião de volta aí. Quando eu me aliei ao Cristóvão Buarque para defender a mudança do nome Bolsa Família, já houve um mal-entendido que nós estivéssemos contra o Bolsa Família. Por que nós queríamos mudar o nome, Adriano? Por quê? Se fosse Bolsa Escola, as famílias iam saber que enquanto o filho estivesse na escola, teria um benefício. Agora, Bolsa Família, qualquer cidadão sabe, e as famílias sabem, que enquanto estiverem ou forem pobres, continuarão recebendo. Então, a nomenclatura Bolsa Família dá às famílias pobres que o recebem a sensação que devem continuar pobres para continuar recebendo. Do Bolsa Família? Bolsa Família. Se fosse Bolsa Escola, seria muito mais adequado ao vínculo direto à escola, né? Sabe, deputado, nós fizemos um programa sobre o Bolsa Família aqui, ficou muito interessante, mas talvez você pode me corrigir, me parece que, mesmo não tendo filho na escola, mas criança de 0 a 6 ou 7 também faz parte do Bolsa Família, daí não seria o caso de
Bolsa Educação. Aí seria Bolsa Gás, uma série de outros benefícios que já existiram. Não, mas só quis colocar porque é interessante a sua colocação. Bem, no final do programa anterior, nós entramos numa questão muito interessante que gerou um debate no intervalo, que estava muito acalorado, muito interessante. O professor Adriano tem uma posição um pouco diferente em relação ao voto distrital. E aí, professor? Me parece muito claro que o voto distrital ele beneficia significativamente os distritos ou regiões, o que mais facilmente se compreenderia, né? Porque aí, com certeza, se teria uma representação de cada região, cada abrangência presente na Assembleia. Isso, ótimo. Agora, por outro lado, eu vejo que afunilaria muito mais as candidaturas consagradas do que está ocorrendo hoje. No voto distrital, certamente os políticos detentores de mandato sempre seriam os primeiros da lista. O que geraria, me parece, muito mais rigidez na hora de renovação de quadros, esse tipo de coisa, do que nós temos hoje. Esta é a minha posição. Eu acho que tem que discutir a forma de compor essa lista, né? Eu sou contra o voto em lista, como se defende. Eu acho que o voto distrital misto poderia ter algum regramento diferenciado que não desse à cúpula partidária a ditadura e o poder absoluto para nomear quem ele quisesse. Mas aí, de novo, não poderia ter que nem a legislação que prevê 1/3 de mulheres na listagem. Quer dizer, aí só pro forma, né? Teria que ter um mecanismo de que esta renovação tivesse que estar presente na tomada de cadeiras. No posicionamento de cadeira. Não sei como, mas eu acho bastante complicada essa questão. Um país que tem o distrital misto é a Alemanha. Cabe aí se fazer um estudo comparado, quem sabe. Que, aliás, é muito citado pelos propõe a reforma, inclusive o deputado Henrique Fontana, que foi o relator na tentativa de uma reforma no ano passado, que acabou não conseguindo colocar a voto, mas ele cita a questão do voto distrital misto na Alemanha como um exemplo a se estudar. A se estudar, né? A se estudar. E outro país interessante que me chama muita atenção no mundo é a Costa Rica. Lá é proibida a reeleição em qualquer nível. Essa seria uma opção interessante. São situações que têm... Essa podia ser um mecanismo Agora, não sei se o voto é facultativo ou obrigatório na Costa Rica. Fico devendo essa. Eu não tenho dúvida que sou favorável, contra a reeleição para o Executivo. Isso é tranquilo. Eu acho que a proposta foi desvirtuada, a reeleição para o Executivo possibilitou o uso de máquina e outras coisas mais. Então, eu acho que um mandato só para o Executivo de 5 anos é razoável. Agora, o Legislativo é algo a se discutir, porque é uma questão de aprimoramento. Eu estou aqui falando isso com a maior tranquilidade, que não sou mais deputado federal. É uma questão de aprimoramento. Eu, no meu primeiro mandato, não tinha nem a metade do conhecimento que eu tive no meu segundo mandato. Então, as conquistas que eu consegui para o Vale do Taquari vieram nos últimos mandatos. Por quê? Tu vai aprendendo, tu vai conhecendo a prática legislativa. Mas aí o Senado? O Senado eu sou um defensor porque se renova em partes, 1/3, 2/3, não sei o quê. Então, não haveria necessidade de ter continuidade. Aí sim poderia ser vinculado a um mandato só, porque daria continuidade aos demais que ficam. Eu defendo o sistema unicameral. Eu acho que é um absurdo. O Senado tem só a função de chancelar, sacramentar o que a Câmara dos Deputados faz. Perfeito. Não é aqui, não queremos democracia. Ao contrário, não há porquê o Senado chancelar a maioria dos projetos que a Câmara vota. Sou um defensor disso, mas te digo também, Zanquetin, provavelmente isso não vinga, isso não avance. Veja que interessante. Vocês estão abrilhantando o programa aí com esse bate-bola aí. Eu ouvi uma opinião, deputado, sobre a questão da reforma política, que é interessante. Eu vou só dizer uma opinião que corre aí na rua, até porque o nosso público possa refletir em casa também. Já foi dito aqui, em blocos anteriores, da questão de que dificilmente o Congresso Nacional, com essa composição, ou com a futura, faria uma reforma política. Um corte na própria carne. Um corte na própria carne. Resumindo, o professor aí já no meio. Perfeito. Bem, existe uma tese da convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte exclusivamente limitada para criar, moldar um novo modelo político para a nação. Pré-requisitos para a Assembleia Nacional Constituinte. Primeiro, uma eleição solteira, ou seja, exclusivas, eleição só para eleger deputados. Um mandato de 1 ano, provavelmente. 2 anos, vamos imaginar. 2 anos. Segundo, deveriam se reunir, como os bispos fazem, um lugar fora
de muito acesso de lobista, de público. Tipo, eu gosto muito quando os bispos, a Conferência Nacional dos Bispos, se reúne sempre numa cidade isolada para pensar sem interferências, enfim. Então, seria o primeiro critério, uma eleição somente para eles. Segundo, se reunir num lugar para... Até para identificar mais fácil lobismos que pudesse. Terceiro... Só se for na Santa Sé do Vaticano, bom, né? Professor, aí chaveia. Terceiro e mais importante que eu ouvi, terceiro e mais importante critério, que todo constituinte eleito, ele teria que ter uma quarentena, ele não poderia se eleger pelos 4 ou 8 anos seguintes a nada, para ele pensar um país sem nenhum interesse próprio. Isso não está descartado. Essa ideia me parece que ela é muito interessante e me parece que se o país ingressar com tudo que nos espera ano que vem aí, com essas discussões, né, pode ser uma grande saída, porque nós não podemos deixar a nação, irmãos, ficar agredindo irmãos, brasileiros, brasileiras, enfim. Eu digo aqui em primeira mão para ti, Zucchetti. Na viabilização dessa proposta, eu gostaria de encerrar a minha carreira política sendo deputado constitucional. Mas que bom. Eu até renunciaria ao meu mandato de deputado estadual para servir mais ao país, porque eu acho que poderíamos contribuir muito mais nesses 2 anos como deputado constituinte para fazer alterações que serão necessárias e certamente isso ficaria no currículo que orgulharia qualquer um de nós, qualquer político que estivesse. Mas, além disso, também já houve comentários da possibilidade até de uma constituinte para reforma tributária, que é um outro tema... Aí exige... muita negritude, por enquanto, né? Porque ninguém quer mexer, quer cortar a própria carne, né? Aí entra os interesses, estados, municípios. Exatamente. A reforma política, pelo que eu estou entendendo aqui com o grande debate de vocês, é no sentido de que, em sendo política... toda a população tem condições de discutir. Já tributário me parece que é um tema mais específico, mas enfim, não é esse o tema de hoje. Então há uma possibilidade, deputado Enio Bastos, há uma possibilidade, eu acho tese? Que a presidente Dilma ela está passando por um momento de extremo desgaste, mas ela vem respaldada por uma votação esmagadora. Então eu acho que ela precisa de alguma coisa para mobilizar a sociedade brasileira. E esta seria uma proposta simpática, interessante, e quem sabe até ela conseguisse se consagrar diante de tantas denúncias que estão afetando o seu governo, com uma medida como essa, apoiada firmemente pela presidente, seria uma forma de dar a volta por cima, como se diz. E você acha que tem chance disso passar no Congresso? Se o Executivo tomar como se fosse seu uma proposta como esta, não esqueça que o Executivo tem vários partidos políticos que compõem a base que lhe dão a maioria. Claro que pode haver alguma defecção e tal, mas, de qualquer forma, se o Executivo não liberar a sua base e assumir como necessária uma proposta como essa, eu acho que ela vinga, ela tem como ser aprovada assim. Eu gostaria de botar um pouco mais de lenha nessa fogueira, pegando uma questão bem anterior a toda esta reforma política. Vocês não podem concordar comigo de que qual é o pré-requisito para ser político? Aí que tá, nenhum. Já tivemos senadores analfabetos, certo? Será que não há uma necessidade, primeiro, de ter uma qualificação prévia para qualquer pessoa ser candidato a alguma coisa? Aí eu vou discordar do Adriano, vejo que nós discordamos. Não, ok. Eu não posso entrar no debate, sou um mero âncora aqui do programa. Eu estou só lançando mais lenha na fogueira. Porque eu acho que essa qualificação, Adriano, não é feita, mas quem deveria fazer é o eleitor. Ele deveria escolher aqueles que, em tese, serão maus políticos. Não. Aí ele coloca o vizinho dele porque se dá bem. E aí qual é a qualificação? Bom, é verdade. Não faz o mínimo sentido. Agora, não esqueça também que os maiores corruptos normalmente são economistas com uma formação graduada e muitas vezes... Será? Tenho minhas dúvidas. Olha que hoje, atualmente, o legislativo... A maioria dos mandatários de mandato, dos ocupantes de mandato, não são economistas, mas a maioria são advogados. Também. Então, eu acho que o corte pode ser mais complicado. Eu não diria profissão individualmente. Eu falaria de um modo geral. Eu acho que falta um princípio básico, que é a formação preliminar de um candidato a candidato. Começa por aí. E eu não quero ir longe. Eu quero...
me situar apenas a nível de Câmara Municipal. Te pergunto hoje, quantos candidatos a vereador, aliás, quantos vereadores nós temos no Brasil hoje efetivamente preparados para ser vereador? Mas, Adriano, se fala, eu ouço. Sim. Vamos pegar Lajado. Eu ouço, Ninguém... A Independente tem períodos que critica muito, e com razão, a atuação de alguns vereadores, mas vem a eleição e esses são os que se reelegem com mais facilidade. Claro! Agora, eu acho que o povo também tem uma parcela de culpa. É o povo que vota por um Mas favor. não tem outra opção. Ah, sim, é verdade. Senhores, está maravilhoso o programa, mas infelizmente já fui avisado do nosso tempo, né? A proposta do professor, veja, nós já estamos iniciando um processo constituinte, né, político no Brasil, aqui uma demonstração, e sabe lá quanto da população aí que está nos vendo e ouvindo também gostaria de participar do debate. Deputado, muito obrigado pela presença, professor Adriano. Deputado Enio Bastos, muito obrigado pela presença, que tenha sucesso lá na Assembleia Legislativa. A nossa região vai precisar muito de ti, as forças vivas, né? E eu acho que você conhece muito mais de qualquer um aqui a nossa realidade local e saberá conduzir os pleitos da nossa região. Obrigado. Repetindo, muito obrigado pela presença de vocês. Espero poder contar novamente aí adiante para continuarmos. Na próxima, quem sabe, falamos dos observatórios? Quem sabe... Desculpe, professor, eu queria fazer essa pergunta para ti. Fiquei, mas estava tão, né? Chega no compromisso. Eu acho que você nos perdoa, né? Porque foi legal. Bem, o programa Entre Linhas de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Lembrando apenas ainda para o final que você pode rever este programa e outros no youtube.com.br/TV Univates Entre Linhas. Muito obrigado pela sua atenção.